Agora é o seguinte, Pedro, agora eu quero a sua experiência de professor, assim, sabe? E aquele cara que tá começando, beleza? O cara tá começando, ele talvez já tenha feito concurso pra analista, talvez não, sabe assim? Ou já fez um ou outro concurso pra defensor, ou pra procurador, pra outra carreira, mas ele ainda não é aquele cara veterano, assim. O que que ele faz agora pra conseguir aproveitar a DPU ainda, cara? E isso assim, porque a gente conversou ontem, você tinha me falado, a DPU é uma perspectiva aí mais ou menos 8 meses, né? 6 meses, 10 meses, não dá pra saber, mas assim, essa perspectiva de médio prazo. Esse cara consegue começar a estudar hoje? Dá tempo pra ele? E se dá, o que ele faz? Perfeito, perfeito. Esse é um momento, primeiro de tudo, sendo bem direto, dá tempo? Dá tempo. Agora, o que é que você precisa? Eu consigo fazer isso sozinho? Não vamos mentir. Consegue. Agora, se você tiver alguém, ou um curso, ou um conhecido, ou alguém experiente para te auxiliar de guia para superar e ganhar, porque o que é que agora é mais estratégico? É tempo, é direcionamento. Então, isso vale ouro. E aí, o que é que acontece? A defensoria, especificamente a DPU, ela assusta, porque são 20 e tantas, 27 matérias, 27. 27 matérias, Caramba. e isso assusta muito. Alguma coisa da grade do direito que não tá na DPU, cara? Acho, Eca, pô, é, eca, Não tá? não tá. Nossa, que absurdo. Vai É. estar no próximo, não é Não, possível. não. O que tá são crimes do eca. Estatuto da Criança e do Não, Adolescente, veja, mas eu já li esse edital de trás pra frente pra trás. Aí eu falei, porque eu não quero passar vergonha com o Pedro, Não, mas né? faz sentido, cara. Porque assim, por mais que não tenha uma atuação tão direta, por exemplo, até você vê essa repercussão agora do caso Felca, daquela denúncia de adultização e tal. Tipo, ali, se tiverem crimes, boa parte deve estar mas na esfera federal, mas pô. aí esses crimes estão. Tá, Ah, agora é só mas a aí parte de tinha, crime do ECA. É, só a parte de mas aí crime. tinha que ter lá a parte geral pra pessoa, entendeu? Não faz sentido. Tem tributário, tem ambiental, tem. Como as coisas são. Aliás, só um adendo aqui, que não foi uma pergunta, mas sempre me perguntam, professor, o senhor tem alguma dificuldade aí, e não é por conta do hype justificado do caso lá do vídeo do Felca, mas essa é uma demanda que a DPU pega muito, tá? E vem crescendo muito nos últimos 2 anos, e eu digo, é o crime que é mais desafiador para mim, para eu pegar essa parte Imagino, de. cara. é, Agora, assim, só curiosidade mesmo. Por que que vai para competência federal? É porque é na internet É, ou é outro fator que puxa? pela internet, aí a Constituição lá no artigo 109, acho que é inciso 5º, ele vai dizer que quando o Brasil se subscrever tratados e convenções internacionais de direitos Sim. humanos e houver internacionalidade, e aí essa Uhum. internacionalidade está estabelecida pela internet, né, nesse caso específico, a competência será da Justiça Federal e não necessariamente aí é, a gente atua. Então a gente atua bastante, né? Tem aumentado muito, muito, muito. Tem Imagino. até algumas teses técnicas interessantes, mas aí a gente de defesa e tal, mas aí a gente trata isso em um outro momento. Mas a gente tá assim, sobre o estudo, né, para a DPU. Isso. E aí o que é que acontece? Só que esse tamanho desse edital, ele assusta, é desafiador, obviamente, Sem dúvida. só que também, por óbvio, ele demanda, ou talvez ele até, o candidato que vai ter êxito na prova da DPU, ele precisa, obviamente, ter um bom conhecimento, ter uma bagagem, mas ele precisa, acima de tudo, ter estratégia de estudo. Porque, Boa. como a gente até conversava, eu vou ter 3 questões de eleitoral, 4 a 5 questões de direito tributário, Eleitoral também, René. tem eleitoral, tem tributário, tem penal militar, tem processo penal militar, tem ciência política, tem filosofia, tem sociologia. Então, assim, mas eu vou virar um expert em sociologia, em filosofia. Não, eu preciso, é o que a gente estava falando, a gente precisa ter muita fortaleza no coração, no núcleo duro. Penal, processo penal, leis penais, civil, processo civil, constitucional, administrativo, direitos humanos, tutela coletiva. Então, cria esse coração, esse núcleo duro sólido, que nesse ponto é muito interessante para quem quer estudar para DPE e para DPU, porque na maior parte aí esse núcleo duro é semelhante, e em relação a essas outras matérias, o grande diferencial é a forma com a qual você estuda, porque essas outras matérias você precisa ser estratégico. Você não vai, não, você vai correr o risco de eventualmente ser cobrado numa das 3 questões de eleitoral que normalmente caem. Você vai ter algum assunto que você não vai ter visto? Sim, mas vale a pena você investir todo o tempo ou você
pode selecionar aqueles tópicos, aqueles assuntos com maior probabilidade, e como o próprio nome diz, tem maior probabilidade de ser cobrado. Esses 3. Mas se não cobrar, você talvez às vezes já ouviu falar, isso não ouviu. Aí a estratégia de talvez, isso aqui eu não vou nem arriscar, vou deixar em branco. Porque também olhando para o histórico da DPU, certo ou errado, anulando uma errada, anulando uma certa. Então, é esse o desenho. E é por isso que a gente até conversava bastante ontem. Além, e que está contemplado no nosso curso, né? Que a gente está aí disponível e está aberto para quem tiver interesse aí. Deve estar em algum lugar O Jackson coloca, no né, link, Jackson? né? Mas por quê? Por qual é o grande atrativo, eu acho? Que você consegue fazer sozinho? Claro que você consegue. Mas aqui eu acho que a gente consegue aliar várias coisas. Por exemplo, esse caminho das pedras. Por quê? Eu até lembro quando eu fazia, eu não tive essa oportunidade. Então foi meio que na sorte. De fato, como minha irmã já tinha estudado para a DPU, o terceiro concurso, ela rodou até na prova oral, eu sabia mais ou menos, e ela já tinha passado em outros concursos, ela mais ou menos me deu, não o guia das pedras, mas eu não estava totalmente às cegas. Mas aqui estava conversando com a Ana, a gente vendo, analisando o material, o cronograma, várias de todas as matérias tem esse mapeamento de probabilidade e tem também o desenho de fontes dizendo aqui é o que você precisa estudar. Então, tributário, você não precisa ler um livro, um catatal, tá ali o que é mais provável. E tem as simulações. As simulações, os simulados semanais, você consegue colocar isso em teste, em certo e errado. Opa, isso aqui eu não vi. E aí você começa a treinar, se eu não vi, eu consigo fazer inferência? Não consigo fazer inferência. Então, talvez eu deixe em branco. A gente tem que começar a treinar isso. Né, também. Sim, isso é estratégia. Então, assim, se a gente conseguir passar, tô começando do zero. Não gosto de dizer do zero, porque ninguém do zero é formado e tal. Mas eu tô começando, agora eu quero olhar do zero nessa olhada, nessa empreitada. Você consegue vencer isso em 8, 10 meses, você consegue chegar muito bem na disputa, eu não tenho a menor dúvida. Desde que tome esses cuidados, tome essas cautelas. Ah, Pedro, você está inventando. Não estou inventando. Eu sou prova viva disso. Eu comecei a estudar, a gente até conversou aqui, fiz movimento estudantil e tudo mais. Eu me formei no dia 9 de janeiro de 2009. 9 de janeiro de 2009 eu colei grau por conta de greve lá na UFPE e tal. Fui fazer, na época não podia fazer OAB antes, né? Então eu fiz OAB acho que em março. A prova da DPE de Alagoas foi dia 22 e 23 de 2009. No dia 11 de janeiro de 2010 saiu o concurso da DPU. Minha prova foi dia 11 de março de 2010. A primeira e segunda fase. Prova oral foi em junho daquele ano. Então, assim, a gente vê aí, não foi um ano, mas do momento que aproximadamente um ano e tal, né? Então, assim, é completamente factível. E vários colegas que me passaram naquele concurso eram mais ou menos só da minha turma mesmo. Eu acho que fui eu e mais 3 ou 4 colegas que passamos. Então. Bem, eu defendo um ponto de vista que editais muito complicados do ponto de vista de volume de conteúdo programático, eles favorecem, entre aspas, quem está disposto a fazer um estudo muito forte de agora em diante, sabe assim? Porque quando é um edital mais restrito, você vai ter que competir contra um cara que ele tá já talvez há 3 anos só remoendo aqueles assuntos. Aí você não vai alcançar ele, sabe? Agora, quando é um edital que vem muita coisa diferente, assim, dificulta para todo mundo. Exatamente. Por exemplo, agora tá tendo o edital da PGE Mato Grosso aqui. São 86 normas locais. E provavelmente vai cair umas 20 questões de normas locais. Tipo, tem que conhecer muito. Favorece quem tá disposto a fazer um reta final muito forte. Porque mesmo o cara que é muito bom, quem conhece lei local de Mato Grosso, nem eu que sou procurador conheço essas normas, Exatamente. sabe? Tipo, eu conheço uma lá que foi eu que minutei na época, e umas outras 2 que eu já li pra fazer petição e tal. O resto, não sei, pô. Só não sei. Exatamente. Nem você, eu quero saber quantas dessas você conhece. Não, conheço nada.